Tá gravando aí? Beleza. Bem, Estão vendo o TRM aí? Sim. Então, vamos lembrar aqui rapidinho. O que significa TRM? Traumatismo raquimedular, ok? Então, é qualquer trauma que leve a uma lesão na medula. A medula, ela fica muito protegida no canal medular, pelos ossos da coluna, ela tem tecido conjuntivo, tem os ligamentos que ficam na coluna, que são muito fortes, a musculatura. Então, quando o trauma chega a fraturar a coluna, ou a comprimir, ou a diminuir a continuidade da medula, é porque foi um trauma muito forte. Então, é uma emergência médica e que normalmente deixa muitas sequelas. A gente tem que tomar muito cuidado na hora de atender esse paciente, os familiares, pelas características de quem que esse trauma atinge. Quem que é atingido por traumatismo raquimedular? Na maioria. Jovem? Jovens. Então, socialmente, economicamente, é um trauma muito maior do que uma doença que atinge mais idosos, né? Então, a TRM ocorre quando a medula é danificada. Pode ser por causa de trauma, que no Brasil é o mais comum. Qual que é a causa mais comum de lesão traumática na medula no Brasil? Acidente automobilístico, será? Acidente de carro. E depois, queda e atos violentos. E também pode ser por causas não traumáticas, ou alguma doença, alguma infecção, algum tumor, algum defeito congênito. A incidência mundial, então, do trauma raquimedular é de 15 a 40 casos por 1 milhão de habitantes. No Brasil, esse coeficiente é desconhecido porque não tem dados muito significativos, porque não é uma doença de notificação compulsória. Então, por exemplo, quando a pessoa tem hanseníase, tem que avisar para o Ministério da Saúde. Quando tem microcefalia, tem que avisar. Quando tem HIV positivo, tem que avisar. Lesão medular não tem que avisar. Então, os dados são ainda desconhecidos. A maioria, olha, 80% das vítimas, sexo masculino. E 60% das vítimas se encontram entre os 10 e os 30 anos de idade. Então, tá aí o impacto familiar, social, econômico de uma pessoa que estava numa idade de estudar, de trabalhar, de casar, de ter filhos, de produzir muito e que de repente fica dependente ao cachorro. E outra coisa, que é uma pessoa, vamos supor que é uma pessoa de 20 anos. Se essa pessoa for bem cuidada, ela vai viver mais 60 anos, só que precisando de muitos cuidados e com um gasto muito alto de saúde, né? Então, a média de idade, quase 32 anos, 80% no sexo masculino, 37% acidente com veículo e 27% atos violentos. Machadada, ceifada, facada, tiro, paulada e por aí vai. Aí as causas não traumáticas, então doenças infecciosas, doenças vasculares, tumores ou então causas degenerativas. Então elas representam 20% das lesões de medula. Então pode ser tumor intra ou extramedular que vai comprimir a medula, alguma pessoa que tenha metástase, né, vem algum câncer e dá um câncer ósseo na medula, tuberculose, osteomielite, alguma fratura por causa de osteoporose, pessoas que têm estenose do canal medular que chega a comprimir a medula, deformidades graves, então escolioses muito graves, com ângulo de Cobb muito alto, hérnias de disco que pegam na medula, que são a minoria, mas existe. Aneurisma de aorta, isquemias da medula e doenças infecciosas. A mais comum é a mielite. E também na esclerose múltipla. Então, isso tudo pode ser causa de uma lesão medular não traumática. Só que, normalmente, quando é por uma causa não traumática, os sintomas vão aparecendo devagarzinho.
Então, vamos supor que é um tumor. Vai crescendo aos poucos, aí cada dia vai tendo mais um pouquinho de sintoma. Então, as mais comuns são as lesões traumáticas, vindas de fratura de coluna, luxações de vértebras ou então compressão medular. Eu tenho uma amiga que já teve fratura de C6 no pula-pula e não teve lesão de medula. Mas foi assim, uma cagada de sorte, né? Aí aqui estão os locais mais comuns. Então, principal, cervical. Isso é péssimo, né? Que é uma lesão muito alta. Então, C5, C4 e C6 são os locais mais comuns do traumatismo crânioencefálico. Então, quanto mais alta a lesão, piores vão ser os sintomas, pior o prognóstico. Aí a gente vem pensar nessa doença, o tanto que é importante a gente diferenciar CID da CIF. Mesmo essa CID que vai atualizar agora, o CID-11, né? Então, vamos pensar que a pessoa, então, teve um traumatismo raquimedular. A gente pode colocá-la no CID S14, que é traumatismo de nervos e da medula espinhal a nível cervical. Ou então, G82.4, já que ela teve um trauma cervical, é uma tetraplegia. Para o resto da vida, desde o primeiro dia da lesão até o dia que essa pessoa morrer, ela vai ser encaixada nesse CID aqui. Mesmo que ela fizer fisioterapia, mesmo que ela conseguir transferir sozinha, mesmo que ela conseguir guiar a cadeira de roda, independente do que acontecer com essa pessoa, o CID dela vai ser o mesmo para o resto da vida. Agora, o CIF não. Porque a CIF, ela leva em consideração os aspectos ambientais positivos e negativos, aspectos pessoais positivos e negativos, nível de independência, atividade, participação, uso de equipamento ortopédico, cadeira de roda. Então, a CIF dessa pessoa, desde o dia que ela está clinicamente estável e depois que ela começa a reabilitação, a CIF vai se modificando à medida que a reabilitação acontece. Beleza? Estou falando com as paredes. Beleza. Ah, obrigada. Beleza. Eu fui fazer uma pipoca ali. Ai, que delícia. Manda pra cá. Manda o botoqueiro. Lá na minha aula do mestrado, todo fim de semana, a gente combina quem vai levar o lanche, pra gente não precisar ficar saindo da aula para comprar. Aí, todo fim de semana, eu levo banana frita, porque bananinha frita é coisa daqui de Tabira, São Gonçalo, né? Lá em BH não tem, não. Aí, esse final de semana, a gente teve aula pelo Meet e eu fiquei aqui comendo banana frita na frente. Ah, mas o povo ficou puto de raiva. Bom, então vamos voltar aqui. Após o TRE, o que acontece com esse paciente? Esse paciente pode ter déficit sensitivo e motor. E pode ter alterações no funcionamento das vísceras, alterações sexuais e alterações de tônus. Aí nós vamos ver o que vai mudar essas manifestações. Então, duas pessoas podem ter o trauma na mesma altura da medula e podem ter manifestações clínicas completamente diferentes. Porque não depende só do nível da lesão. O nível da lesão que a gente fala é qual vértebra. Então, duas pessoas tiveram, o nível da lesão é C7. Elas não vão estar completamente iguais. Porque a medula não é um fio que você vai lá, corta naquela altura e pronto. Então, a gente tem que ver o grau de lesão no plano transverso, no plano longitudinal e quanto tempo de lesão. Deixa eu mostrar para vocês aqui a medula. Então, tá aqui, ó. Então, faz conta que essas duas pessoas tiveram uma lesão na medula em C7. Mas de uma pessoa, pegou aqui no folículo lá atrás. De outra pessoa, pegou aqui na lateral. De outra pessoa, cortou aqui retinho de um lado para o outro. De outra pessoa, cortou aqui da frente para trás. Então, as características clínicas vão depender de quais tratos da medula é que foram interrompidos ou danificados. E muito principalmente se for uma lesão completa ou incompleta. Quando o paciente tem uma lesão alta, acima de T1, então na cervical, esse paciente vai ficar tetraplégico ou tetraparético.
Ele tem perda da função motora e sensorial nos membros superiores, no tronco e nos membros inferiores. Quando o paciente tem uma lesão média ou baixa, ou seja, da torácica até lá na sacral, a gente fala que ele ficou paraplégico ou paraparético. Ele tem perda da função motora e sensorial no tronco e nos membros inferiores. Então, os membros superiores estão com a função preservada. Qual que é a meta para esse paciente na fisioterapia? Ter os membros superiores do ator que faz o Thor ou o Capitão América. Porque ele vai precisar dos membros superiores dele para tudo nessa vida. Então, aqui os resultados, né, os diagnósticos topográficos depois do TRM. A maioria dos pacientes tem uma lesão alta incompleta. Então, é tetraparético. Só que não existe esse nome parético em medicina, né? A gente que usa. Depois do tetraparético, vem o paciente que tem uma lesão baixa completa. Paciente que não sente nem mexe nada do tronco para baixo. Depois vem o paciente paraparético e, por fim, o tetraplégico que não mexe nem nada, mal os olhinhos e a boca. Beleza? Vamos para as complicações. Complicações urológicas. É muito comum. Disfunção neurogênica da bexiga. A bexiga muda completamente a inervação dela, então ela não sabe identificar exatamente quando ela está cheia e ela não sabe esvaziar completamente. Infecção do trato urinário, cálculos de vesícula e insuficiência renal. Eu vou passar rápido por isso aqui, porque vocês já viram isso aqui no semestre passado e a aula vai estar aí para vocês verem também, tá? Então, a bexiga neurogênica é uma das causas, assim, de febre nesses pacientes, de internação. Então, a gente tem que garantir que esse paciente esvazie a bexiga toda para não ficar com retenção, não ter estase urinária. Uma bexiga que não esvazia completamente, ela pode levar a infecção do trato urinário, cálculos renais, pode levar a insuficiência renal, leva esse paciente a ter muito tremor, muito espasmo e muita dor. Infecções do trato urinário, vários desses pacientes têm que usar sonda. Tem paciente que usa sonda intermitente, então tantas vezes ao dia ele passa sonda. E tem paciente que usa a sonda de demora, que é aquela sonda que fica o tempo todo saindo um pouquinho do xixi. A maioria desses pacientes já tem bactéria no trato urinário. Só que quando a bactéria causa sintoma e é resistente, aí tem que ser tratada. Complicações sexuais. Por que eu pus isso aqui? Os pacientes perguntam pra gente, tá, gente? Então, no sexo masculino, o homem normalmente fica com disfunção erétil, principalmente se for uma lesão completa, que ele não consegue ter ereção, porque não tem inervação chegando do cérebro para a coluna, da coluna para o pênis. O que esse homem pode fazer? Tem algumas próteses, tem alguns dispositivos para inflar, ou então a gente conversa com esse homem sobre outras formas de conseguir sentir prazer. Esse homem muito dificilmente vai conseguir ter filho, porque a produção de espermatozoide também vai estar alterada. Agora, no sexo feminino, as mulheres continuam férteis, porque a inervação é diferente, não está na medula. Então, as mulheres continuam podendo engravidar. Isso tem que ser avisado para a mulher, para o parceiro, para a família, porque se ela não quiser ter filho nessa condição, ela vai ter que prevenir. Complicações circulatórias, trombose venosa profunda. Pode fazer. Do homem é só quando é tetraplégico, né? Quando é paraplégico, ele pode conseguir ter ereção ou também corta? Não, normalmente, quando a lesão é completa, independente de qual altura, o homem fica com disfunção erétil. Quando é uma lesão pequena e incompleta, pode ser que ele consiga ter ereção, sim. Ah, tá. Tá? A trombose venosa profunda, né? Esses pacientes têm uma vasoplegia. O que é isso? Os vasos, a inervação dos vasos também está diminuída. Então, os vasos já movimentam menos, tem menos flexibilidade. Além disso, eles ficam muito parados, né?
Então, 50% dos pacientes têm trombose venosa profunda assintomática. Olha que perigo. Aí o paciente começa a ter alguma febre, alguma coisa assim, um sintoma muito inespecífico, quando vai fazer avaliação, está com uma trombose venosa profunda. 15% apresentam manifestações clínicas e 4% evoluem para embolia pulmonar. Então, a trombose venosa profunda é um cuidado que o fisioterapeuta tem que ter e tem que orientar a família, o paciente, desde o primeiro dia, né? Então, se for uma família que tem uma condição boa, que tem um plano de saúde bom, tem aqueles aparelhos de drenar, faz a drenagem, compra meia e fazer muito exercício vascular, né? A hipotensão postural é uma consequência da vasodilatação que acontece abaixo do nível da lesão na medula. O paciente, além disso, fica muito tempo deitado também, diminui os reflexos vasomotores, os baroceptores da cervical. Então, quando a gente muda bruscamente o decúbito desse paciente, mesmo que seja só uma elevaçãozinha da cabeceira da cama, a pressão arterial já cai, o paciente passa mal, fica tonto, tem vômito. Então, o único jeito de fazer isso é o treinamento progressivo da elevação de decúbito. Tem esse mito, né, de a pressão caiu, coloca sal na boca. Não tem nada disso. Pressão caiu, tem que hidratar. Então, ingestão hídrica adequada e o uso das meias compressivas, que também ajuda no retorno venoso e na pressão arterial. Uma coisa que pode acontecer com esses pacientes é a crise hipertensiva. Então, o paciente fica sempre com a pressão mais baixinha, mas de repente aumenta mais de 20 milímetros de mercúrio na pressão arterial sistólica ou diastólica basal. Então, é muito perigoso, porque normalmente esses pacientes tendem a ser hipotensos. E aí, de repente, esse paciente tem muita dor de cabeça, sudorese, começa a arrepiar, a pupila dilata, e aí é porque ele está tendo uma crise hipertensiva. É mais comum nos pacientes com lesão alta. Quando que pode ser desencadeada essa crise hipertensiva? Pode ser por causa de uma dor, pode ser porque a bexiga está cheia, pode ser porque tem muitos dias que não faz cocô, está com constipação, pode ser por causa de alguma úlcera de pressão, alguma infecção urinária. Então, qualquer coisa que agride, né, esse sistema, esse indivíduo, pode levar a uma crise hipertensiva. Muitas vezes ele não sente dor. Igual está escrito aqui, né? Uma roupa apertada, uma fralda apertada, um sapato apertado. O paciente não sabe que está sentindo dor, porque o estímulo de dor não chegou no córtex, mas chegou na medula. E aí ele tem essa crise hipertensiva. Complicações osteoarticulares, então as osteoporoses e fratura. Esse paciente, quanto mais novo ele tiver o acidente, maior a chance dele ter osteoporose à medida que ele for envelhecendo. Esses pacientes têm declínio de densidade mineral óssea desde a 6ª semana após a lesão. Então, 6 semanas sem fazer descarga de peso, já começa a ter osteopenia. Então, normalmente eles já saem do hospital com prescrição de cálcio, de vitamina D e de tomar sol. Se tiver alguma fratura, trata do jeito que trata todo mundo, mas evitando tração e muito cuidado no gesso, porque se ficar uma pontinha de pressão ali, vai levar uma ferida, uma úlcera. Aqui as úlceras de pressão. Então, o paciente que fica muito parado, que não sente, que fica de fralda, então faz xixi, faz cocô, fica úmido, tem bactéria, que tem deformidades, encurtamentos, desequilíbrios ósseos e que muitas vezes está abaixo do peso. Então, porta de entrada para a úlcera de pressão, que acaba atrapalhando demais a reabilitação, porque tem muito exercício que a gente não pode fazer por causa de atrito, né? A dor neuropática atinge 60% dos pacientes e cerca de 1/3 desses pacientes não consegue melhorar essa dor. É uma dor forte, de forte intensidade. É uma sensação de queimação, de choque, de formigamento
logo na última parte do corpo que ainda sente alguma coisa. Então, no último nível que a sensibilidade é preservada, na transição, dali para baixo, o paciente sente muita dor. Então, tem o tratamento com medicação, tem um tratamento cirúrgico na medula e a reabilitação física, né, a fisioterapia, que a gente pode utilizar de todos os recursos que a gente tem para aliviar a dor. Só que a gente tem que utilizar esses recursos onde o paciente sente calor, gelo, massagem, TENS e por aí vai. A gente vai utilizar onde ele sente. E estímulos só manuais e bem leves na região de transição, para não ter perigo de machucar esse paciente. Então, uma rotina de atividades funcionais também libera endorfinas. Então, fazer atividade física, fazer exercício aeróbico também favorece a analgesia e mudar o foco para pensar em outras coisas a não ser que seja essa dor. Como que faz exercício aeróbico num paciente que não mexe perna? Como é que faz? Passivo, é? Passivo ou não? Exercício aeróbico, ele precisa gastar energia. Como é que faz? Ah lá, Robson pôs no chat. Aquele lá do braço. Membro superior. Tem aquele. Como é que ativava o microfone? Eu perdi aqui, as aulas não estão aparecendo para mim mais, não, para vocês estão aparecendo. Vou voltar aqui. Então, a gente pode usar ciclo O meu ergômetro. acho que esse é minha internet. Sabe o ciclo ergômetro, aquela bicicletinha portátil? Sei. A gente pode usar o ciclo ergômetro. A gente pode usar push-up, né? Levantar e sentar, levantar e sentar. Pode usar jogar bola, jogar peteca. A gente utiliza de membro superior. A gente não consegue atingir uma VO2 máxima como se fosse de membro inferior, mas é o jeito, né? Libera endorfina, 30 minutos por dia. A espasticidade, vocês já ouviram falar nas lesões centrais, lembram? Que é o aumento do tônus e é relativo à velocidade. Então, não adianta você chegar lá e tentar alongar esse paciente movendo bruscamente. A articulação, a musculatura que tem aumento de tônus, ela vai responder a esse movimento contraindo mais ainda. Então, também está muito associado a movimentos involuntários. Então, esses pacientes têm muito clonus. Você vai mexer a perna deles, tirar da cadeira de roda, virar na cama, a perna começa a tremer, 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 tremer. O que a gente faz? Pega o membro que está tremendo e faz descarga de peso. Oi? Que é isso? Internet escada? Deu eco. Então, agora... Eu tô tentando mudar aqui, porque o celular eu já não tô conseguindo mais. Vou ter que passar pro computador mesmo. Tá. Aí, gente, sempre que a gente fala de TRM, a gente vai pensar nas metas dependendo da altura da lesão. Quais são as metas gerais? Manter a DM completa em todas as articulações, nem que para isso a gente precise de indicar alguma órtese. Manter a força muscular máxima nos grupos musculares que estão preservados. Manter capacidade respiratória e resistência cardiovascular. Conseguir ficar sentado sozinho sem apoiar. Se o paciente for quadriplégico, tetraplégico, é difícil. Manter a pele íntegra, sem lesões. Colocar o paciente de pé, mesmo que seja com órtese, com bengala, com andador ou na maca ortostática. E manter o paciente e a família bem orientados. Isso aqui tudo vou passar rápido, vocês já sabem, tá? Parte da anamnese, que vocês já viram várias vezes. Anamnese, que vocês já viram várias vezes. Avaliação funcional, que a gente pode fazer através dos questionários padronizados, né? De AVD e de AIVD. Ou que a gente pode utilizar a avaliação funcional do paciente. Perguntar as atividades que ele fazia antes e que agora está com dificuldade.
e pedir para o paciente dar a nota. Exame físico, isso aqui tudo vocês já viram também. O que tem de específico para avaliação do paciente com TRM? É esse questionário aqui que a gente usa. Uma avaliação que chama ASIA. A-S-I-A. Eu coloquei em português para vocês, eu acho, na postinha. Aqui é a parte da avaliação motora e aqui é a parte da avaliação sensorial. Então, aqui, ó, lado direito, lado esquerdo. A gente vai avaliar os miótomos. Flexão de cotovelo, extensão de punho, extensão de cotovelo, flexão dos dedos, abdução dos dedos. Aí da torácica não tem jeito da gente avaliar separadinho musculatura por musculatura. Aí a gente vai para os miótomos de membros inferiores. Flexão de quadril, extensão de tornozelo, dorsoflexão, flexão de quadril, extensão de joelho, dorsoflexão, extensão do dedo, né, do primeiro dedo e flexão plantar. Isso aqui é avaliação de força. Você vai colocar de 0 a 5, igualzinho vocês fazem em qualquer paciente em ortopedia. Do lado de cá, aqui é a sensibilidade e aqui é a dor. Do lado direito e do lado esquerdo. E o que é muito importante aqui? Tá vendo aqui, ó? Contração anal voluntária, sim ou não? Sensação anal, sim ou não? Ah, Alice, eu não trabalho em hospital, eu não vou atender essa pessoa na casa dela, eu vou atender na FUNSES, no ambulatório, tô com vergonha de testar. Não tem problema. Se a pessoa já chegou lá, você já sabia qual que era o nível dela, não tem problema, você não precisa fazer isso aqui, não. Mas você vai perguntar, fulano de tal, quando você está precisando fazer cocô, você sente? Aí fulano de tal fala, não. Você não sente nada? Você não consegue segurar? Não. Então é porque não tem nem a sensação, nem a contração voluntária. Aí fulano falou, eu sinto sim o cocô assim. Tá, se você pegar aqui no fundinho do seu bumbum, você consegue sentir? Sinto. Então ele sente. E se o cocô estiver vindo, você consegue segurar? Ah, não, eu sinto, mas ele sai na fralda. Então, ele tem a sensibilidade, mas não tem a contração. Ah, sinto, eu seguro, chamo alguém, me leva no banheiro e eu faço. Então, ótimo. Por quê? Se essa pessoa sente e consegue segurar, é porque a lesão dela foi incompleta. Então, o prognóstico desse paciente, as metas para esse paciente são muito melhores. Beleza? Ok. Então, a gente faz a ASIA se ele não vier com o nível. Aí a gente determina o nível. Aí tem aqui a classificação, depois vocês vão ver, tá? É que o ASIA A é o pior e o ASIA E é o melhor, de melhor prognóstico. A gente testa os reflexos. Normalmente esse paciente tem sinal de Babinski positivo. E a gente testa os reflexos dos tendões também, tá? Quando o paciente tem uma lesão central, os reflexos tendem a estar aumentados. O paciente que tem uma lesão medular, ele tem uma mistura de lesão central com periférica. Normalmente, abaixo da lesão, esse paciente está com reflexo diminuído ou abolido. A gente avalia o tônus da musculatura, anota para cada um. Esse aí a gente tem uma aula prática reservada para isso, tá? E aí vamos para o tratamento. Fase aguda. O paciente acabou de ficar clinicamente estável, tá lá no CTI, tá lá no hospital. O que é mais importante? Manter essa pessoa respirando, manter essa pessoa viva e manter essa pessoa sem trombose e sem pneumonia. Então, cuidar da parte respiratória, do posicionamento e, se precisar, orientar na manutenção das posturas. Objetivos: força, resistência, ADM, estimular as vias sensoriais, diminuir o espasmo, estabilidade postural, equilíbrio e as potencialidades de cada indivíduo. Aí, gente,
sempre vai ter que falar do ortostatismo também. Todo hospital que tem uma parte só de neurologia tem uma maca ortostática que dá para colocar esses pacientes de pé, mesmo quando esse paciente está sedado, entubado no CTI. Porque aí você previne a hipotensão postural, você previne os encurtamentos musculares, você melhora a função respiratória. Então, assim, lá no FUNSESI, como tem a maca, o primeiro dia que o paciente for, você vai fazer teste de hipotensão. Tá tudo bem, não teve hipotensão, no segundo dia já bota ele na maca ortostática para fazer exercício em pé. A gente faz o treino de marcha mesmo com os pacientes que não têm um prognóstico de marcha. Então, os pacientes com lesões acima de T6 não têm prognóstico de marcha, mas mesmo assim, a gente bota esse paciente de pé. Se ele quiser treinar marcha no consultório, no ambulatório, para fazer exercício aeróbico, para melhorar a autoestima, ótimo, vai treinar. Só que ele vai ter que usar órtese longa e dentro da barra paralela. Isso a gente faz muito com os pacientes de L1 e L2, só para fazer aeróbico. Abaixo de L3, a gente já faz o treino de marcha só com um tutorzinho curto e bengala. Aí a gente já treina esse paciente para andar em casa mesmo na comunidade. Então a gente vai ter aula prática disso, tá? Como que eu sei se eu posso treinar marcha com esse paciente? Por onde que eu começo? O que ele tem que saber fazer para conseguir andar? Isso tudo a gente vai ter na aula prática. Então, a gente já tem que prevenir as complicações secundárias, prevenir a perda de força, a atrofia muscular é muito rápida, prevenir desse paciente ter ferida, prevenir pneumonia. A gente já começa a treinar a VD desse paciente para quando ele for para casa. Olha, você consegue trocar de blusa sozinho? Você consegue pentear seu cabelo? Você consegue escovar dente? E conversar muito com a família antes desse paciente ter alta, para já adaptar a casa. Porque mesmo que ele tenha um prognóstico de marcha depois, por um tempo ele vai ficar na cadeira de roda, vai ter que tomar banho na cadeira de banho, vai ter que adaptar a casa, ou então até ficar na casa de uma outra pessoa. Na fisioterapia respiratória, vocês vão ver mais especificamente, né? Uma coisa que a gente faz muito com esses pacientes desde o início é ensinar a expirar com freno labial. Então, para aumentar o tempo expiratório e treinar a tosse tetra. Vocês já ouviram falar dessa tosse tetra? Não. Porque na hora que a gente vai tossir, faz força para tossir aí. Eu nem tô fazendo força. A gente faz muita força com o abdômen, faz. O diafragma da gente vai lá para cima para aumentar a pressão intraabdominal para sair uma tosse mais forte. Se esse paciente não tem força abdominal de diafragma, ele não consegue atingir uma pressão intraabdominal forte para fazer uma tosse eficaz. Então, o que é a tosse tetra? Se a pessoa tiver força de membro superior, ela mesma vai fazer sozinha. Ela vai pegar um travesseiro, vai pôr na barriga e na hora de tossir, ela aperta o travesseiro para dentro e para cima, para fazer a função do diafragma. Se essa pessoa não consegue fazer sozinha, alguém vai ter que fazer para ela, ok? E essa inspiração com freno labial é o quê? Eu vou fazer... O problema é que se eu tirar a apresentação... Vocês estão me vendo ou só a apresentação? Os dois. Os dois? Não, vou fazer aqui. Tem o freno labial e tem aqueles conezinhos, né? Com freno labial é isso aqui, ó. Você puxa o ar pelo nariz, sobra. Com a língua, Com a língua entre os dentes. Ou então, puxa pelo nariz e sopra. Tipo cobra. Entendi. Entendeu? Porque aí você aumenta o tempo expiratório. Você tira muito... Isso é ótimo para o paciente que tem DPOC também. Expirar mais do que inspirar, né? Você tira mais o ar que está ali sem fazer troca, sem oxigênio. Então, você esvazia mais e consegue depois inspirar mais ar novo com oxigênio para trocar. E aí, além disso,
Você movimenta bastante o pulmão e diafragma e ajuda na movimentação das vísceras, do intestino. Dizem que algumas pesquisas aí, que aumentar o tempo expiratório e fazer pausa com o pulmão vazio também estimula na contração e na inervação do nervo frêneo. Agora eu confundi. Queria bater na porta. Estimula a contração do nervo vago e que também melhora o comportamento das vísceras. Então, tem que, desde o começo, ensinar para esses pacientes essa respiração. Tá bom? Bom, depois que o paciente já está estável e que a gente já sabe quais são as incapacidades desse paciente, então, olha, é uma lesão tal mesmo, ficou sem força em tal musculatura mesmo, vai precisar de cadeira, ou vai precisar disso ou daquilo, aí já é uma fase de manutenção do tratamento. Então, quais são as metas? Principalmente, atividade de vida diária. Fazer transferência. Então, se esse paciente for cadeirante, ele tem que arrumar uma tábua de madeira para ele transferir da cadeira para a cama, da cama para a cadeira. Indicação de ordem, suporte para a marcha, o treino esfincteriano. Tem paciente que não consegue controlar o cocô, então tem que usar fralda. Imagina você, adulto, usar fralda e ficar lá com o cocô ou pedir alguém para trocar. Então, o ideal é que faça assim, um diário de alimentação para que esse paciente também faça cocô quase todos os dias no mesmo horário. Não sei se vocês conseguem regular, mas normalmente a gente consegue. Então, eu lembro na época da faculdade que eu estudava de manhã e à tarde. Então, eu só fazia cocô à noite, depois que eu chegava da faculdade. Aí, agora que eu fico em casa de manhã e trabalho à tarde, à noite, eu faço cocô de manhã. Vocês já repararam isso? Então, esse paciente tendo um diário alimentar, ele também vai ter um diário fecal. Então, programa para todo dia, o cuidador pega, põe o paciente na cadeira de banho, leva para o banheiro, fica lá, faz massagem, faz tosse, faz respiração, o paciente faz cocô na privada e dali já vai para o banho. Uma orientação dessa, você já melhora 1000 vezes a qualidade de vida daquela pessoa, né? Oi? Eu não sei se minha pergunta é idiota, mas tem casos do próprio paciente conseguir se trocar? Não, né? Ai, nunca vi, não. Eu acho que nem é bom, né? Porque como que ele vai saber se limpou direitinho, se tá apertado? Porque ele não sente, não vê. Mas deve ter, porque tem tanta gente que mora sozinha. Pois né? é, isso que eu pensei. Com certeza tem, porque tem muita gente que mora sozinha. Né? Bom, se essa pessoa tiver um objetivo, se for uma criança, um adolescente, tem que voltar para a escola, né, gente? Se for um adulto, essa pessoa tem que decidir se vai querer aposentar, se tem condição de voltar a trabalhar, porque algumas profissões realmente são muito compatíveis com o cadeirante, né? E a reinserção social, se vai querer praticar algum esporte, se os lugares que gosta de ir tem possibilidade dele continuar frequentando. Aí agora o mais importante, avaliou o paciente, viu qual que é o nível, vem aqui nessa aula e olha, meta funcional para esse paciente. Não tem jeito da gente levar em consideração a Laís, por exemplo. Todo mundo conhece a Laís, né? Sim? Sim. Não? Sim. É porque eu não estou vendo vocês. Então, todo mundo conhece a Laís. Primeiro, todo mundo falou que ela ia morrer. Não morreu. Segundo, todo mundo falou que ela não ia conseguir sair do ventilador, do oxigênio, conseguiu sair. Terceiro, todo mundo falou que ela não ia falar, ela fala e canta. E ela, assim, desde o começo, ela valoriza demais, né? Reabilitação, fisioterapia, ela já foi para o mundo inteiro fazer fisioterapia, é uma das coisas que ela mais valoriza. E ela era atleta. Então, não dá para a gente comparar esse potencial de melhora dela com o nosso paciente, que era um trabalhador fraquinho, pobre, e que não tem condição de fazer fisioterapia nos melhores lugares do mundo, e às vezes faz uma vez por semana, 2 vezes por semana, né? Então, a recuperação dela, sim, é um espelho, mas que a gente tem que tomar muito cuidado, porque é muito difícil de reproduzir para o nosso paciente do dia a dia,
Então, vocês vão olhar a altura da lesão e as metas. Uma pessoa que é C4, ela tem preservado diafragma, pescoço, esternocleidomastoide e trapézio. Potencial. Essa pessoa consegue guiar a cadeira motorizada se o controle ficar na cabeça, porque ela é completamente dependente para AVD e para as transferências, ok? Lembrando, gente, que quando a gente fala que o nível da pessoa é C4, é porque C4 era o último nível preservado. De C5 para baixo não tem mais, ok? Aí vamos para a pessoa que é C5. Então, até C5 está preservado. Então, está preservado, além dos que a gente já falou de C4, musculatura do ombro e um pouquinho de flexão de cotovelo. Mas controle da mão a pessoa não tem. Só que, se fizer uma cadeira motorizada com aquela bola que vai só para frente, para o lado e para trás, a pessoa consegue controlar. Semidependente para AVD, então algumas coisinhas consegue fazer sozinho, mas dependente para todas as transferências. Atendo um paciente assim lá no centro de reabilitação. C6, então o último nível preservado é C6. Então, além dos que a gente já falou, ele ainda tem preservado supinadores de antebraço e extensão de punho. Essa pessoa já consegue guiar uma cadeira de roda, tanto a motorizada quanto a cadeira normal, se ela tiver pino para frear. Mas ela continua sendo dependente para a maioria das AVDs e para a maioria das transferências. C7, isso tudo preservado, mais extensão de cotovelo e de punho. Aí, meu filho, essa pessoa que ninguém segura. Se for uma pessoa que era saudável antes e que for motivada para fisioterapia, essa pessoa que consegue ser completamente independente. Vai ter uma cadeira de roda com pino, vai ter uma cadeira de roda motorizada quando for longa distância, vai conseguir fazer transferência usando a tábua de madeira, roda para todo lado. Para ficar de pé, precisa ser na prancha. Aí, daí para frente, cada vez melhor, né? Então, os C8, a pessoa consegue cadeira de roda, independência e já pode dirigir carro adaptado. Então, se tiver um paciente com uma lesão que precisar de sua ajuda nesse tipo de orientação, né? Se for uma lesão de C8 para baixo, eles têm direito, eles têm que ir no BH Trans, no Detran, fazer uma prova de realidade virtual para ver que tipo de adaptação que precisa ter no carro, e aí eles conseguem comprar o carro com desconto e não pague PVA. De T1 até T8, toda a musculatura de membro superior está preservada. E aí é essa pessoa que eu falei para vocês que tem que ter o braço igual ao do Hulk, do Capitão América e do Thor. Porque o braço dessa pessoa é que vai ajudar essa pessoa a fazer todas as transferências. Então, consegue cadeira de roda, é uma pessoa independente, dirige carro adaptado e a gente consegue botar esse paciente de pé com uma órtese longa e um cinto na pelve para treinar, para fazer exercício aeróbico, para melhorar a autoestima. De T9 a T12, a pessoa já tem, além de membro superior, um bom controle de tronco. Então, essa pessoa também consegue fazer uma marcha no ambulatório. Já atendi um paciente assim, ele era um engenheiro, era super rico, sabe? Atendi ele no estágio. Ele fez na casa dele, comprou 3 barras paralelas, colocou uma seguida da outra na casa dele e ficava treinando lá para fazer exercício aeróbico. Mas ele sabia que na comunidade, tá, ele não ia ter marcha, então ele andava na cadeira de roda. L1 e L2, até a musculatura da pelve está preservada. Esse paciente é independente para VD e transferência. Ele precisa de uma órtese e de muleta. Ele já até consegue dar umas andadinhas assim. L3 e L4, além disso tudo, tem extensão de joelho. Então, esse paciente nem precisa de órtese longa. Ele consegue andar com órtese curta e muleta. De L1 até L5,
toda a musculatura está preservada. Não significa que está fortona, porque esse paciente teve algum nível de lesão. Então, tem que fortalecer tudo. Consegue dirigir até o carro não adaptado. Consegue caminhar só com muleta ou com uma bengalinha. E aí, para terminar, coloquei aqui para vocês não se esquecerem de que o fisioterapeuta e o terapeuta ocupacional são os profissionais que têm que lembrar. Não tem que decorar todas as órteses que existem. Você tem que pensar, opa, isso aqui está precisando de uma intervenção que eu não estou dando conta. Preciso de um posicionamento melhor, preciso de uma órtese. Vai lá no catálogo, vai lá na internet e indica. Então, a gente tem as órteses extensoras de cotovelo, o posicionamento para proteger o polegar e o punho, a órtese dinâmica da mão, que ela não deixa a mão ficar fechada e possibilita movimentos de flexo-extensão, o estabilizador dorsal do punho para manter a posição funcional, né, em neutro, a órtese de relaxamento para quando o paciente está com muita flexão dos dedos, até começa a ferir na mão. A órtese extensora de punhos e dedos, que é a que a gente mais indica, né? Os facilitadores para atividade de vida diária. Então, o paciente tem uma lesão que consegue fazer flexo, extensão de cotovelo, mas não tem coordenação motora fina. Então, vamos adaptar talher, caneta, isso tudo hoje em dia a gente já consegue comprar. Você é da hora. Legal demais, não é? Não é? O terapeuta ocupacional aprende isso muito mais que a gente na faculdade. É da caneta certinha. É, muito legal. Mas tem, gente, tem uma terapeuta ocupacional DH, a Patrícia, ela é muito boa. Ela sempre dá, todo ano, todo semestre, ela dá curso de órtese para membro superior. Isso é uma coisa, assim, que quem gostar podia investir nisso mesmo. Aqui em Itabira também tem uma TO muito boa que faz. Mas ela não faz esses mais avançados, assim, não. Faz só os básicos. E aí, as de membros inferiores. Então, o nome depende de onde que ela vai para onde, né? Se é cruripodálica, é porque ela vai do quadril, né? Da coxa até no pé. E essa órtese, ela tem uma trava. Então, você consegue colocar ela em flexão para o paciente calçar, mas tá vendo esse negócio aqui de ferro? Ela trava em extensão. Então, o paciente fica com a perna travada em extensão. Ele vai andar usando a pelve e quadrado lombar. Mas a gente usa muito para o paciente que quer treinar exercício aeróbico, fazer ortostatismo. Aqui tem o suporte torácico, então ela também, né, para evitar a contratura, melhorar a circulação, prevenir osteoporose, mas já para uma lesão mais alta. E o melhor dos mundos, né, que é esse aqui no mundo ideal. Permite a marcha porque ele tem uma bateria na mochila. O problema é que, além de ser cara, a mochila é muito pesada. Ele tem, então, a barra lateral com o revestimento, né, o velcro para suportar tanto o tronco, quadril e os membros inferiores. A pessoa vai com a bengalinha e aí sincroniza o passo dela com a bateria. Que aí, na hora que vem a energia do ar, a pessoa ajuda a dar o passo. Ok? Ok. Vai fazer chamada, Alice? Foram 88 slides, mas nem foi sofrido, tá, gente? Rapidão. Fala a verdade. Se fosse na sala de aula, era 2 aulas. Aqui, vou parar de gravar. Aí, o que eu faço? Eu salvar. Aí, depois a gente bate papo. Alô? Peraí, não sai, não. Interromper gravação. A gravação será salva no Google Drive de Alice.